Saudamos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos mais uma vez diante do Teu trono. Eu, meus irmãos e minhas irmãs, como pecadores, mas como Teus filhos, como criaturas Suas, para lhe pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos conceda o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada final. Nos ajuda a fugir do pecado, a nos desviar do pecado e seguir as Tuas instruções. Nos dê paz em momento de tristeza, em momento de angústia, em momento de agonia, em momento de necessidade. Abra as portas para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos pelos méritos do nosso Salvador e único intercessor, o Teu Filho amado, Yahushua, que se encontra do Teu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos estudar sobre batismo. Se eu não me batizar, vou para o inferno? É uma pergunta interessante. Quem se batiza nasce de novo, como explicou o nosso Salvador Yahushua a Nicodemos. O batismo marca o novo nascimento daqueles que aceitam a Yahushua como único e suficiente Salvador. Mas há muitas dúvidas sobre o assunto e por isso vamos responder algumas delas neste estudo. Entre as dúvidas que permeiam este tema, temos: se eu não for batizado, perderei a salvação? Só quem é batizado é salvo? Se eu morrer sem passar pelo batismo, irei para o inferno? Para esclarecer este assunto, precisamos primeiramente explicar o que é batismo. O batismo é o sacramento que confere uma nova vida ao homem pecador. Quem se batiza nasce de novo, como Yahushua explicou a Nicodemos. Está escrito em João, capítulo 3, versículo 3. Pegue as suas sagradas escrituras. Yahushua respondeu e disse-lhe: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do Eterno. Em vez de agradecer essa saudação, Yahushua fixou os olhos no visitante, como se lhe estivesse lendo o coração. Em sua infinita sabedoria, viu diante de si um indagador da verdade, que é Nicodemos. Sabia o objetivo dessa visita e, no desejo de aprofundar a convicção já existente no espírito do ouvinte, foi diretamente ao ponto, dizendo solene, mas bondosamente: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do Eterno. João capítulo 3, versículo 3. Nicodemos fora ter com o Salvador Yahushua, pensando em entrar com ele em discussão, mas Yahushua expôs-lhe os princípios fundamentais da verdade. Disse a Nicodemos: não é tanto de conhecimento teórico que precisas, mas de regeneração espiritual. Não necessitas satisfazer tua curiosidade, mas ter um novo coração. É necessário que recebas nova vida de cima, antes de te ser possível apreciar as coisas celestiais. Antes que se verifique essa mudança, tornando novas todas as coisas. Nenhum Salvador proveito tem para ti o discutir comigo minha autoridade ou missão. Nicodemos ouvira a pregação de João Batista quanto ao arrependimento e ao batismo, e indicando ao povo aquele que havia de batizar com o Espírito Santo.
ele próprio sentira haver falta de espiritualidade entre os judeus, que em grande parte eram dominados pela hipocrisia e a mundana ambição. Tinha esperado um melhor estado de coisas por ocasião da vinda do Messias. Todavia, a perscrutadora mensagem de João Batista deixara de nele operar a convicção do pecado. Fariseu estrito, orgulhava-se de suas boas obras. Era largamente estimado por sua beneficência e liberalidade na manutenção do serviço do templo. E sentia-se certo do favor do Eterno. A figura do novo nascimento, empregada por Yahushua, não deixava de ser familiar a Nicodemos. Os conversos do paganismo à fé de Israel eram muitas vezes comparados a crianças recém-nascidas. Portanto, devia ter percebido que as palavras de Yahushua não se destinavam a ser tomadas em sentido literal. Em virtude de seu nascimento como israelita, entretanto, considerava-se seguro de um lugar no reino do eterno Yahweh. Achava não precisar de nenhuma mudança. Daí sua surpresa ante as palavras do Salvador. Ficou irritado por sua íntima aplicação a si próprio. O orgulho do fariseu lutava contra o sincero desejo do pesquisador da verdade. Admirava-se de que Yahushua lhe falasse da maneira por que falou, não respeitando sua posição de príncipe em Israel. Precisamos deixar claro que o batismo é uma ordenança dada pelo próprio Salvador Yahushua aos seus discípulos, não como está escrito na maioria das Sagradas Escrituras ou Bíblias atuais. Uma orientação que foi adulterada pela Igreja Católica nos séculos II e III e confirmada essa adulteração pelo Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, no ano de 1960. Ele, o Papa, lançou a primeira edição de seu livro, chamado Introdução ao Cristianismo. É esse livro aqui, ó. É esse livro. Deixa eu ver se eu aproximo mais aqui, para vocês verem aqui o nome, tá? Esse livro aqui vocês encontram, eu comprei isso aqui nas lojas americanas, tá certo? E eu vou ver aqui o que está escrito na página 61, tá? Tá assim, ó. Vou até mostrar para vocês verem o que está escrito na página 61. Ver se vocês conseguem, pode dar uma pausa, um print na tela e ver o que está escrito na página 61. Tá bom? Então diz assim, seguindo a leitura. Lançou a primeira edição do seu livro, chamado Introdução ao Cristianismo. Ele era cardeal na época, em 1960, quando foi lançado a primeira edição desse livro. Tá? Afirma ele na página 61, está escrito aqui neste livro. Está escrito nesse livro. Talvez seja útil adiantar primeiro alguns dados sobre a sua origem e estrutura que podem servir, eventualmente, de justificativa para esse tipo de procedimento. A forma básica do credo surgiu no decorrer dos séculos II e III, no contexto da prática batismal. O berço do texto é a cidade de Roma. Isso pela adulteração deles, porque o berço do texto é Israel. Foi lá.
em Pentecoste, onde era usado na liturgia, ou mais precisamente no rito do batismo. Esse remontava, por sua vez, em sua forma básica, as palavras do ressuscitado, transmitidas em Mateus 28, 19. E depois de todas as nações, fazei discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que eles fizeram. Eles adulteraram o ritual do batismo. Mateus 28, 19 não é isso do original. Eu desafio qualquer um encontrar um batismo executado nas Sagradas Escrituras, nas suas Bíblias, na Trindade. Eu desafio. Você não vai encontrar. Houve adulteração, mas ninguém batizou. Ou seja, se foi uma orientação do nosso Salvador, por que desobedeceram? Nós vamos falar mais aqui adiante sobre esse assunto, ok? Então não esqueça. Joseph Ratzinger, Bento XVI. Essa aqui é a edição de número... Essa aqui é a 8ª edição. Essa aqui é a 8ª edição. A primeira foi em 1960. Ok? Vamos seguir. Também temos outra confirmação na adulteração dessa passagem no livro História Eclesiástica. Os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã, escrito por Eusébio de Cesareia, no ano de 263 a 340 depois de Cristo. Este livro aqui, ó. Também vocês encontram. Fácil. Pesquisem, meus irmãos. Pesquisem. Não se deixe enganar. Nós temos sim, aquele que crê e for batizado será salvo, mas o batismo correto, no nome da pessoa correta. Ele diz nas páginas 82 e 83. Vamos lá? Página 82 e 83. Aqui, ó. As páginas 82, vocês podem dar um print aí. E 83. Esse livro aqui. Diz assim: ora, após a ascensão do nosso Salvador, os judeus, além de seu crime contra ele, tramavam incessantemente contra os seus apóstolos. Primeiro mataram Estevão, apedrejando-o. Depois dele, Tiago, o filho de Zebedeu, irmão de João, por decapitação. E por fim, Tiago, que primeiro obteve o episcopado em Jerusalém. Após a ascensão do nosso Salvador, tendo sido morto de maneira já mencionada, mas os outros apóstolos, que eram perseguidos de várias maneiras, no intuito de destruí-los, foram expulsos da terra da Judéia e seguiram o caminho pregando o evangelho a todas as nações, confiando no socorro de Yahushua, que disse: ide e ensinai todas as nações em meu nome. É isso aí. É isso. E isso aqui é o que é o correto. E foi adulterado pela Igreja Católica. Está escrito: portanto, vão e façam talmidim. Isso é o que está aqui, ó. Portanto, vão e façam talmidim, que é discípulos, em todas as nações em meu nome. Só isso. Vamos ver aqui.
Está aqui, ó. Nessa aqui, ó. As Imaculadas Escrituras do original para o português. Está aqui, ó. Está marcado aí, ó. Então, meu irmão, minha irmã, seguindo a leitura. Detalhe que nesse texto, o nosso Salvador Yahushua não orienta os discípulos a batizarem, em sim para fazerem discípulos em seu nome. Foi isso que ele pediu. Somente isso, para fazerem discípulos em seu nome. A passagem das Sagradas Escrituras, onde há a orientação sobre o batismo, está em Lucas, capítulo 24, versículo 47. Está escrito: e que em seu nome anunciasse a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados, que é o batismo, a todas as nações, começando primeiramente na cidade de Jerusalém. Isso aqui que é a orientação. Está escrito. E tudo que vocês fizerem por meio de palavras ou por ações, veja bem, tudo, palavras ou ações. Olha o que diz aqui. Façam em nome de Yahushua. Na Bíblia de vocês, na Sagrada Escritura de vocês está em façam em nome de Jesus Cristo. Por que estão fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Estão se apegando a um único versículo que foi adulterado e ninguém seguiu aquela orientação. Ninguém. Na Sagrada Escritura, não. Você pode dizer, estão fazendo agora, mas ninguém fez. Ninguém fez, porque não foi aquela orientação. Então diz, façam em nome de Yahushua, nosso Salvador, e por meio dele agradeçam ao Criador, nosso Pai. Colossenses 3,17. Em Mateus 28,18 está escrito: então Yahushua aproximou-se deles e disse: assim como meu Pai me enviou, olha o que está escrito aqui, meu irmão e minha irmã, eu também envio vocês. Foi dado a mim toda a autoridade nos céus e na terra. Somente ao Filho foi dada a autoridade, a mais ninguém. Não foi dado ao Espírito Santo, que isso foi criado, e nem tampouco o próprio Pai estaria presente. Basta, quem morreu por mim e por você foi o Filho, foi o sangue do Filho, foi Ele que morreu por mim e por você. O Pai deu total autoridade a Ele. Aí você vai dizer, mas irmão Osto, o Espírito Santo não existe? Claro que existe. É o Espírito Santo do Pai e o Espírito Santo do Filho. Não existe outro Espírito, a não ser o Espírito dos anjos, santos e os caídos. O batismo faz parte da vida cristã e é comprovação de que você crê e aceita Yahushua em sua vida, se arrependendo de seus pecados e deixando o velho eu no passado. Qual é a ligação entre o batismo e salvação? Yahushua diz em Marcos 16,16, está escrito: quem crê e for imergido, ou seja, mergulhado, afundado, será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê será salvo. Há um tipo de crença que não é uma fé salvadora. A palavra do Eterno declara em Tiago, capítulo 2, versículo 19, está escrito: você crê que o Criador é um só? Ótimo. Os demônios também o creem e estremecem. Assim chamada fé que não opera por amor e purifica a alma, não justificará homem algum, diz o apóstolo. Está escrito, Tiago 2,24. Vejam então que é pelas obras que o ser humano é declarado justo, e não somente pela fé. Abraão cria no Eterno. Como sabemos que ele cria? Suas obras testificavam do caráter de sua fé, e sua fé lhes foi imputada para a justiça.
A fé no nosso Salvador Yahushua, que salva a alma, não é o que muitos imaginam que ela é. Crede, crede, é o seu brado. Tão somente crede em Yahushua e sereis salvo. É tudo o que tereis de fazer. Embora a fé verdadeira confie inteiramente em Yahushua para a salvação, ela conduzirá à perfeita conformidade com a lei do eterno Yahu. Há dois erros contra os quais os filhos do Eterno, particularmente os que só há pouco vieram a confiar em sua graça, devem especialmente precaver-se. O primeiro, do qual já tratamos, é o do tomar em consideração as suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possam fazer, a fim de pôr-se em harmonia com o Eterno. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo o que o homem possa fazer sem Yahushua está poluindo o egoísmo e pecado. É unicamente a graça do nosso Salvador Yahushua, pela fé, que nos pode tornar santos. O erro oposto, e não menos perigoso, é o de que a crença em Yahushua isente o homem da observância da lei do eterno Yahu, que visto como só pela fé é que nós tornamos participantes da graça de Yahushua. Nossas obras nada têm a ver com nossa redenção. A fé e as obras andam de mãos dadas. Elas atuam harmoniosamente na obra de vencer. As obras sem fé são mortas, e a fé sem obras é inoperante. A fé e as obras são os dois remos que devem ser usados para impelir o barco contra a corrente do mundanismo. Orgulho e vaidade, e se não forem usados, o barco flutuará a esmo, corrente abaixo para a perdição. Encontramos nas Sagradas Escrituras outros trechos que explicam melhor o plano da salvação, como em Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque vocês foram libertados pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente dado pelo Eterno. Em Efésios vemos que a salvação nos foi dada pela graça e misericórdia do Eterno. O homem não mereceu esse favor, mas o Eterno, com toda a sua bondade, nos agraciou com o perdão e com a salvação. O que lemos em Lucas, capítulo 23, versículo 43, comprova o que estamos falando, pois Yahushua afirmou a um dos ladrões crucificados ao seu lado, foi garantido a ele a salvação. O mesmo dorme no pó da terra, salvo, aguardando o retorno do nosso Salvador para despertá-lo do sono da morte, para a vida eterna. Ora, mas aquele ladrão não ouviu os sermões de Yahushua, não passou pelo batismo. Como ele conseguiu a salvação? Simples. Ele se arrependeu dos seus pecados e reconheceu que Yahushua era o Messias. Isso foi o suficiente para que ele recebesse a salvação. E certamente esse ladrão não teve a oportunidade de conhecer as Sagradas Escrituras e nem tampouco ouviu as pregações do nosso Salvador. Nós seremos cobrados, meu irmão, minha irmã, conforme a luz que recebemos do conhecimento das Sagradas Escrituras. Está escrito: porém, o Eterno não levará em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares que se voltem para ele, abandonando os seus pecados. Atos, capítulo 17, versículo 30. Ele não vai. Por que ele iria condenar aquele ladrão? As leis, meus irmãos e minhas irmãs, do eterno Yahu são as mesmas no passado, no presente e no futuro. Ali é outro erro que existe na tradução das Sagradas Escrituras, nas atuais. Como ele poderia dizer: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso, se ele
só ressuscitou no domingo. Ele não mente. O pai da mentira é Satanás. Mas o que ele realmente disse foi: em verdade vos digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ele garantiu a salvação para aquele ladrão. Está escrito: assim, digo-lhes que, da mesma forma, haverá mais alegrias nos céus por um pecador que se arrepende de seus pecados, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Lucas, capítulo 15, versículo 7. O batismo não pode ser em nome do Pai, porque ele não encarnou. E também não morre. Não pode tentar e nem ser tentado. E também não pode ser em nome do Espírito Santo, porque o Eterno é Espírito, não tem sangue. Assim como o Espírito Santo não sangra. Ele não derramou o sangue dele por mim e por você. É claro, isso é tão claro, meu irmão, como água cristalina. Está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas se purificam por meio de sangue, segundo os mandamentos da lei ou da Torá. E sem derramamento de sangue, não há lugar para expiação e perdão dos pecados, que é o batismo. Como eu posso batizar em nome do Pai se o Pai não derramou o seu sangue por mim e por você? É o que está escrito aqui. Como posso batizar em nome do Espírito Santo se ele não sangrou, ele não morreu por mim e por você? Vocês estão entendendo, meu irmão, minha irmã? A gravidade da coisa? Como Satanás é astuto, como ele é sutil. Somente Yahushua encarnou. Somente ele morreu. Somente o sangue dele foi derramado por mim e por você. Está escrito em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. O Espírito Santo não fez carne. O Pai não se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como unigênito do Pai. O batismo é somente em nome de Yahushua, como está na Sagrada Escritura de vocês, em nome de Jesus Cristo, em mais ninguém. Está escrito em João capítulo 2, versículo 38. Então Pedro respondeu-lhes: arrependam-se e cada um de vocês sejam imergidos em nome de Yahushua, o Messias, para que seus pecados sejam perdoados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa é a regra do batismo. Não existe outro, meu irmão, minha irmã. Não existe outro. E não adianta você, pastor, estar induzindo os outros ao erro. Você não vai encontrar nenhum batismo executado na Trindade, nas Sagradas Escrituras. Nenhum. Nenhum. Pegue as suas Sagradas Escrituras ou Bíblias e vamos ouvir a voz do Altíssimo. Vejam o que ele vai nos dizer. Em Atos, capítulo 2, versículo 41, está escrito: de modo que foram imergidos ou batizados os que de bom grado aceitaram sua palavra. E naquele dia, quase 3.000 pessoas se uniram ao grupo dos messiânicos. 3.000 pessoas batizados em um dia. Outro detalhe, você não vai achar em nenhum canto, nenhum lugar das Sagradas Escrituras que diga que tem que ser um pastor, um padre, um bispo que tenha que batizar, somente eles. Se eu aceito o meu Salvador, Yahushua,
tenho um entendimento da verdade, eu posso batizar. Claro, eu não posso estar em pecado também. Pecador, todos nós somos, mas não posso estar em pecado. Eu posso batizar. Não foram os 11 discípulos que fizeram esse batismo de quase 3.000 pessoas em um dia. Vocês acham que eles iam passar quanto tempo para batizar essas quase 3.000 pessoas? Eles fizeram mutirão, meus amados irmãos e irmãs. Mutirão. Mutirão. Usando o nome de Yahushua. Todos foram batizados em nome de Yahushua. Está escrito, Atos capítulo 8, versículo 1, versículo 5, versículo 12 e versículo 16. Veja o que diz aqui nas Sagradas Escrituras. A partir daquele dia, desencadeou intensa perseguição contra a igreja em Jerusalém. E com exceção dos emissários, todos os demais discípulos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E Filipe, que no original é Filipos, indo à região de Samaria, ali lhes anunciava o Messias. Mas quando eles creram na palavra de Filipe, ou Filipos, que lhes anunciava as boas novas do reino do Eterno e a respeito do nome de Yahushua, o Messias, foram imergidos tanto homens como mulheres, em nome de Yahushua, o Messias. Pois, até aquele momento, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles apenas tinham sido imergidos em nome do Salvador, Yahushua. Está escrito em Atos capítulo 10, versículos 24 e 48. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia, e Cornélio já estava reunido com seus parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado, esperando a chegada de Pedro. Então, mandou que aquelas pessoas fossem imergidas, ou seja, batizadas, em nome de Yahushua, o Messias. Na Bíblia de vocês está em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro, que o nome dele original é Kefá, nome não se muda, que ficasse alguns dias com elas. Está escrito em Atos capítulo 19, versículo 3 e 5. E Paulo, que o nome original é Shaul, esse é o nome de Paulo, original. Shaul perguntou-lhes, então que tipo de imersão vocês receberam? E eles disseram, a imersão de João Batista, que é Yoxanã, é o nome verdadeiro de João, Yoxanã. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram imergidos em nome do Salvador, Yahushua. Está escrito em Atos, capítulo 22, versículos de 12 a 16. Havia ali certo homem chamado Ananias, que o nome original é Xananiá. Ele era piedoso e obediente à lei, ou seja, à Torá, e tinha bom testemunho diante de toda a comunidade dos judeus daquela cidade. Ele veio encontrar-se comigo e de pé ao meu lado disse-me, irmão Saulo, que é Shaul, que você enxergue de novo. Naquele mesmo instante recuperei a visão e o vi. Então ele disse, Saulo, que é Shaul, o Altíssimo de nossos pais, de antemão escolheu você para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz da sua boca.
pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você viu e ouviu. E agora, o que você está esperando? Levanta-se, seja imergido e tenha os seus pecados lavados ao invocar o nome de Yahushua. Nas Sagradas Escrituras de vocês, nas Bíblias de vocês, foi adulterado e botou o nome do Senhor. Mas o original é o nome de Yahushua. Esse é o original. Está escrito em Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 6. Vocês não sabem que todos nós que fomos imergidos em Yahushua, o Messias, fomos imergidos na sua morte? Vocês entenderam? O batismo, meu irmão, minha irmã, simboliza o que está dizendo aqui. Quando nós somos afundados na água, simboliza a morte de Yahushua. Quando nós saímos da água, somos novas criaturas, simboliza a ressurreição do nosso Salvador. E é isso que o texto está dizendo. Vocês não sabem, isso é uma pergunta para mim e para você. Vocês não sabem que todos nós que fomos imergidos em Yahushua, o Messias, fomos imergidos na sua morte? Assim, quando fomos imergidos, fomos sepultados com ele na sua morte, para que assim como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos para a honra do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos unidos a ele na ressurreição semelhante a dele. Sabemos que o nosso velho ego foi morto no mergulhar, no batizar. O velho eu morreu. Foi morto no madeiro com ele, para que o corpo de nossas inclinações pecaminosas fosse destruído, a fim de que não sejamos mais escravizados pelo pecado. Claro para mim. Não está claro para você, meu irmão, minha irmã? Está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todos vocês que foram imersos no Messias, se revestiram do Messias. Meu irmão, você não vai achar nenhum batismo com a água, só jogando água na cabeça. Está claro que o nosso Salvador saiu das águas quando ele foi batizado. Está lá em Mateus capítulo 3. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo de 4 a 7 e depois de 10 a 12. Está escrito: porém, muitas pessoas que ouviram a palavra creram, e os que creram foram cerca de quase 5.000 pessoas. Verso 5. No dia seguinte, as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da Torá, que é da lei, se reuniram em Jerusalém. Seguindo, verso 6 de Atos, capítulo 4. Com Anás, o sumo sacerdote Caifás, João, Alexandre e outros homens que eram da família do sumo sacerdote. Verso 7. Então mandaram trazer os dois, Pedro e João, e os puseram diante deles, e lhes perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Verso 10 de Atos capítulo 4. Pois então que todos vocês e de todo o povo de Israel saibam que em nome de Yahushua, o Messias de Nazaré, na Bíblia de vocês deve estar em nome de Jesus Cristo, podem conferir, aquele a quem vocês executaram e a quem o Eterno ressuscitou dentre os mortos, é pelo poder do nome dele que esse homem está aqui diante de vocês, completamente curado. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, o nome não muda. Tem que ser o nome verdadeiro. Versículo 11. Este Yahushua é a pedra
que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Verso 12 do capítulo 4 de Atos. E em nenhum outro há salvação, porque não existe outro nome debaixo dos céus dado à humanidade, por meio do qual possamos ser salvos. Não existe outro nome. Somente no nome de Yahushua, somente no nome do Filho do Eterno. Não é o Espírito Santo, não é o nome do Pai. Foi o Filho que veio, se rebaixou abaixo dos anjos para nos resgatar da morte eterna. Foi o sangue dele que foi derramado por mim e por você. Está escrito, Colossenses capítulo 2, versículo 12. Vocês foram sepultados com ele por meio da imersão, na qual também vocês foram ressuscitados com ele pela fé no poder do Eterno, que o ressuscitou dentre os mortos. Está claro para vocês? Está escrito, Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 17. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com o Messias, busquem as coisas do alto, onde o Messias está assentado à direita ou à destra do Eterno. Ele está lá, no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por mim e por você nas nossas orações, quando clamamos a Ele. E tudo o que vocês fizerem por meio de palavras ou por ações, façam em nome de Yahushua, nosso Salvador, e por meio dele agradeçam ao Criador, nosso Pai. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, assim diz Yahu, o Altíssimo de Israel, na verdade eu tinha dito que a sua família e a família de seu pai andariam diante de mim para sempre. Porém, agora Yahu disse, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Ele vai desprezar, meu irmão, minha irmã, aquele que o despreza, aquele que não examina, aquele que diz, não, eu já estou na minha religião, é nessa religião que eu sigo, foi assim que eu aprendi com os meus bisavós, com os meus avós, com os meus pais, e assim eu vou passar para os meus filhos. Não é isso não, meu irmão, minha irmã. Não é assim. Você tem que quebrar, muitas vezes, essa maldição que existe nas famílias, nas nossas famílias, de pessoas doentes, pessoas com câncer, pessoas que você não entende por que está acontecendo isso com nossos familiares. Eu vou te mostrar isso na palavra, onde é que está escrito isso. Nós pagamos pelos pecados dos nossos pais. Os filhos, terceira e quarta geração, pagam pelos pecados dos pais. E quando isso é quebrado? Quando eu e você temos a atitude de mudar, de examinar e de obedecer. E isso é quebrado. Está escrito, Provérbios, capítulo 13, versículo 13. O que despreza a mensagem ou a palavra traz sobre si a destruição. Vocês estão entendendo? Mas não é esse o texto que eu vou ler para vocês não, tá? Mas aquele que teme e obedece ao mandamento será recompensado. E que recompensa? Meus amados irmãos e irmãs, vou mostrar na palavra onde está escrito que nós, os filhos, pagamos pelos pecados dos nossos pais até a terceira e quarta geração, daqueles que o aborrecem, que aborrecem o nosso Criador, Yahu, nosso Pai Celestial, e não guardamos os seus mandamentos. Então nós só vamos quebrar essa maldição quando nós passarmos a obedecê-lo. Peguem suas Sagradas Escrituras e abram em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Já estou com a minha aqui. Então, Êxodo 20. Vamos partir aqui para o versículo 5, que diz assim: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, porque eu, Yahu, seu Criador, sou o Altíssimo Zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e
uso de misericórdia para com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. É isso, meu irmão, minha irmã. Isso é lei. Isso é lei. Está aqui nos mandamentos. Ok? Está aqui, ó. Nos mandamentos. É lei. Ele não muda. Ele não muda. Assim como está escrito, para confirmar que ele não muda, vamos para 1 João, capítulo 2, versículo 7, que diz: Amados irmãos, não lhes escrevo um mandamento novo, pelo contrário, trata-se de um mandamento antigo que vocês receberam desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês já ouviram. Entenderam, meus irmãos? O nosso Pai Celestial, ele não muda. O seu mandamento é o mesmo. Ah, mas agora mudou, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Meu irmão, são 2 tábuas de pedra. Uma com 4 mandamentos do nosso amor ao Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar o Eterno sobre todas as coisas. E a outra tábua é com 6 mandamentos. Do nosso amor ao nosso próximo. E amar o próximo como a ti mesmo. Então é isso. Resume-se em amor, mas não muda. Os mandamentos não mudam. Está escrito em Mateus capítulo 3, versículo de 13 a 17. Vamos ver o que diz aqui sobre o batismo do nosso Salvador. Então, Yahushua veio da Galiléia encontrar-se com João, o imersor, junto ao rio Jordão para ser imergido por ele. Mas João se opunha, recusava, dizendo: Eu é que preciso ser imergido por você e você vem a mim? E Yahushua lhe respondeu: Consinta ou deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. E assim que Yahushua foi imergido e que já estava saindo das águas, ele foi imergido, afundado, ele saiu das águas, os céus se abriram e ele viu o resplendor do Espírito Santo do Eterno, descendo e pousando sobre ele. E dos céus veio uma voz que disse: Esse é meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Eu vi uma vez uma explicação de um pastor que ele disse que a Trindade aparece no batismo do nosso Salvador. Quero fazer um comentário exclusivamente para os meus irmãos adventistas do 7º dia. Preste atenção, exclusivamente para vocês. Anjos e uma pomba de ouro. Isso aqui é o espírito de profecia. O que ele diz sobre o batismo? Está falando sobre os versículos de 13 a 17. Prestem atenção, meus irmãos. Saiam da cegueira. Yahushua é nosso exemplo em tudo quanto diz respeito à vida e à piedade. Foi batizado no Jordão, da mesma maneira os que vão a ele devem ser batizados. Os anjos celestes contemplavam com intenso interesse a cena do batismo do Salvador. E se os olhos dos que a assistiam tivessem sido abertos, teriam visto o exército celeste circundando o Filho do Eterno. Ao curvar-se ele nas margens do Jordão, o Eterno prometera, presta atenção, nosso Pai Celestial, Yahu, o Eterno prometera dar a João um sinal pelo qual ele pudesse conhecer quem era o Messias. E então, ao sair Yahushua da água, esse sinal foi dado.
pois viu os céus abertos e o Espírito do Eterno, como pomba de ouro polido, pairar sobre a cabeça de Yahushua, ou de Cristo. Um sinal. A pomba foi um sinal. E ouviu uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na minha Imaculada Escritura diz: Este é o meu Filho amado, em quem eu habito. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos do Espírito Santo de Yahushua em nós, o nosso Salvador precisava, como homem carnal, sujeito à morte, tanto que ele morreu, ele precisava do Espírito Santo do Pai para dar força a ele. Isso está em Filhas e Filhos de Deus no Batismo, 6 de maio, página 133. Outro detalhe, meu irmão, minha irmã, outro detalhe. Se for perguntado para você, meu irmão, minha irmã, adventista, qual é a hierarquia no céu antes da queda de Satanás? A maioria ia dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Negativo. Lúcifer, no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho do Eterno. Ele vinha logo após o Filho do Eterno. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita. O porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que o redor de outros anjos. Todavia, Cristo, o amado Filho do Eterno, tinha preeminência sobre toda a hoste angélica. Ele era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. História da Redenção, página 13. Está escrito, Lucas, capítulo 10, versículo 21 a 24. Naquele momento, Yahushua transbordou de alegria no Espírito Santo e disse: Eu te agradeço, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque você ocultou essas coisas aos sábios e cultos e as revelou às pessoas comuns e sem instrução. Sim, ó Pai, porque essa tem sido a sua vontade. O Pai me entregou todas as coisas e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vou fazer uma pausa aqui. Por que o Espírito Santo não conhece nem o Pai e nem o Filho? Porque o Filho está dizendo que ninguém conhece o Pai a não ser Ele, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Cadê o terceiro Deus? Que cegueira, meu irmão, que cegueira. É cego seguindo cego. Seguindo a leitura, então Yahushua virou-se para os talmidins, que são discípulos, e lhe disse: Benditos os olhos que veem o que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos vão se perder porque não querem enxergar. Muitos vão se perder porque não querem ouvir. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que está entre nós há mais de 2000 anos, é o Espírito Santo do Filho. Tem várias passagens. Não vou tratar disso porque nós estamos comentando sobre o batismo. Mas o Espírito Santo é o tema porque faz parte desse batismo equivocado. Ainda falando para os adventistas do sétimo dia, meus irmãos amados. Os pioneiros batizavam somente em nome do nosso Salvador.
Por que mudaram? Abram os olhos, meus irmãos, minhas irmãs. Abram os olhos. Abram os olhos. A condição da igreja de Laodiceia é triste, mas está muito claro. Em meu vídeo você pode ouvir a condição que se encontra a igreja de Laodiceia, que são os adventistas do sétimo dia. Eu agradeço a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs de todas as denominações que estão assistindo os meus vídeos. Que o Espírito Santo do nosso Salvador Yahushua habite em você e faça morada em você. Peguem, meu irmão, minha irmã, suas Bíblias, estudem, tirem as dúvidas. Não haverá desculpa para ninguém. Eu confiei no pastor. Não confie nem em mim. Examine tudo o que eu estou falando. Examine. Porque nós seremos cobrados. E eu não posso acrescentar e nem tirar nada, porque está escrito que as pragas desse livro cairão sobre mim e meu nome será tirado do livro da vida. Não basta só pastor, mas todos nós que falamos o que não está escrito vão se perder também. Por isso que eu tenho uma responsabilidade muito grande de estudar e conferir e falar o que está escrito, não o que eu penso, o que eu acho, porque isso para mim não vale, e sim o está escrito. Fiquem na paz do nosso Salvador e único intercessor Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, e que as bênçãos caiam sobre nós grandemente. Amém.